Olá, meus irmãos do canal Conceito Bíblico. Olha eu aqui mais uma vez para trazer para você mais um vídeo, continuando aquele estudo de Apocalipse 13. Eu me chamo Adriano Viana, sou administrador oficial do canal Conceito Bíblico. Quero agradecer a vocês desde já pelos 506 inscritos que nós já temos no canal. Estamos vagarosamente, vamos chegar aos 1000 inscritos, tá? Vamos chegar a 1000 inscritos e mais, se Deus assim permitir. E peço apenas que você, então, clique aí, ó, se você que não é inscrito no canal, clique, se inscreva no canal, ative lá todas as notificações, curta os vídeos, comente o que você tá achando, você tá entendendo alguma coisa? Não tô entendendo nada, irmão. Refaz tudo novo, não tô entendendo nada. Pois é, compartilhe, comente e nos ajude também, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam assim meio receosas das profecias porque envolve muita história. Precisamos da história para entender as profecias, porque a história vai desenvolvendo, ajudando você a entender os eventos passados para compreender o futuro, tá? Hoje nós estamos abordando aqui alguns tópicos da história aqui. Veja que são saltos enormes que nós estamos dando na história. Teria muito mais detalhe para falar, mas o tempo não nos favorece, tá? Nós abordarmos esse tantos detalhes históricos. Pois é, meus amigos, no vídeo passado nós estudamos o tema começam os 1260 anos, que foi exatamente no ano 538 com a derrota ali da última tribo ariana, que era uma das 10 tribos que invadiram o Império Romano, a última tribo ariana chamada Ostrogodos. E era essas 3 tribos lá que impediam que o Papa, tá? Porque os ostrogodos estavam tomando conta de Roma, e era o que impedia que o Papa, o Bispo de Roma, florescesse ali e tivesse controle tanto político como civil da Europa, da antiga Europa, tá? Hoje nós vamos estudar o tema o presente do rei ao Papa, né? Porque o poder político do Papa ele foi ampliado de forma significativa. Lá em 538 foi dado esse poder político para ele, mas ele foi ampliado de forma mais significativa em 752 depois de Cristo, por meio da ação de um homem chamado Pepino III, o Breve, tá? Esse nome é estranho, né? Pepino. Pois é, nesse período, esse homem aí chamado Childerico, era oficialmente o rei dos francos, que habitava a atual França. E Pepino, tá? Pepino era o prefeito. Veja só a título de explicação, essa palavra pepino não denotava na época, né, aquilo que nós conhecemos hoje como pepino, aquele bicho que a gente faz a salada com sal e pimenta do reino. Não denotava esse sentido, não. Pois é, Childerico era oficialmente o rei dos francos, que habitava a atual França naquele período, tá? E Pepino era o prefeito. Contudo, embora não fosse o rei, a posição de Pepino o autorizava a tomar decisões reais. Por isso, em 752, ele fez uma pergunta ao Papa Zacarias: quem deveria ser o governante oficial do reino franco? A pessoa com o título de rei ou o governante com o poder de rei? O Papa concordou, né, com o fato de que o poder de tomar decisões era mais importante que o título. Com a bênção ali do Papa Estevão II, que o consagrou, né, Pepino foi eleito rei por uma assembleia de líderes francos, né? Os francos liderados por Childerico. Esse incidente mostra o poder político da igreja naquela época, pois o Papa foi o árbitro final numa disputa pelo trono. Vale ressaltar também, meu amigo e meus irmãos, que quando Pepino foi eleito, o Papa oficiou em sua cerimônia de posse. Em 754, desejando expressar aí sua total gratidão pelo apoio do Papa, Pepino deu a ele um território independente na Itália. E esse evento também é muito significativo. Por quê? Porque pela primeira vez o Papa exerceu o poder político como governante temporal, quando ele interfere em assuntos terrestres, tá? Naquele caso lá, quem deveria ter o poder lá, o poder lá, se era o rei ou se era o que tinha o título de rei.
agora ele se tornará o cabeça não apenas de uma igreja, mas também de um território, de um reino. E isso lhe possibilitou interagir com outros governantes laicos como se fosse um deles, como se fosse um governante laico, um dos governantes laicos, tá? E os papas que vieram a seguir, eles continuaram a governar os estados papais, que é justamente a nomenclatura que passou a ser utilizada na época, né? Estados papais. E os estados papais ali no centro da Itália, por mais de 1000 anos, até 1870, quando, sem o consentimento do papado, esses estados foram incorporados ao moderno estado da Itália. E vale ressaltar ainda um detalhe interessante, que nesse ponto, o já mencionado conflito ocorrido em 1075 entre o Papa Gregório VII e o rei Henrique IV da Alemanha. Tá? Gregório, um dos maiores papas da história política da Igreja Católica Apostólica Romana, afirmou o seguinte, abre aspas para Gregório, ele disse o seguinte: a Igreja Romana nunca errou e nunca pode errar. Gregório falou, a Igreja Romana nunca errou e nunca pode errar. E o Papa é o supremo juiz, que não pode ser julgado por ninguém, mas a todos julga. Não há mudança em suas decisões. Somente ele tem o direito à homenagem de todos os príncipes e somente ele pode depor reis e imperadores. Isso foi o que falou o Papa Gregório VII, né? Então, essa afirmação, que é demasiadamente arrogante, não poderia, né, ter vindo de um líder da igreja cristã. E novamente é um indicativo do poder político, que isso a gente não pode negar, o poder político que o papado obteve naquela época. Eles eram um poder político que acabou levando eles à arrogância, a querer ser próprio Deus na terra. Por isso que um dos papas até falou assim, nós os papas temos o poder do Deus Todo-Poderoso na terra. Ainda tem declarações em enciclopédias católicas assim, que se fosse possível um anjo errar, o papa teria a total autoridade de excomungar esse anjo do céu. Então seria um erro supor que desse momento em diante, né, os papas sempre conseguiram fazer prevalecer sua vontade no tocante aos assuntos políticos que envolviam a igreja e os vários governantes da Europa. Porém, o nosso argumento essencial é que o papado se tornou uma poderosa organização política com a qual todo governante temporal era forçado a lidar. E nesse momento lá, na nomeação de Pepino, lá pelos anos 752, foi quando a primeira vez o papado exerceu o seu poderio não só religioso, mas a sua influência no Estado, tá? No Estado. Meu amigo, eu espero que você esteja nos acompanhando, não tenha, veja só, curta os vídeos, mas você vai pegando lampejos da história do sistema papal. Espero que você esteja nos acompanhando. E encerro para você com a nossa velha frase. Você que está nos acompanhando, o nosso conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Te aguardo no nosso próximo vídeo, que nós estamos aqui, preparando as escadinhas, preparando o local onde nós vamos então apresentar a nossa posição com respeito ao Apocalipse 13 e mostrando assim alguns fatos históricos que estão em torno ali desse assunto da separação ou da união igreja e Estado, ou vice-versa, tá? O conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Te aguardo no nosso próximo vídeo. Valeu, que o Senhor te abençoe e te guarde.